Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é uma apresentação sobre atalhos e pontes para o estudo das neurociências. São dicas que nós reunimos ao longo de muitos anos estudando e ensinando neuroanatomia, neurociências em geral, que pode ajudar tanto os estudantes da medicina e de todas as áreas da saúde, e também aquelas pessoas que se interessam pela neurociência. O cérebro é realmente um assunto fascinante que desperta a curiosidade e o interesse de muitas pessoas, e existem algumas recomendações que podem ajudar a aprofundar o estudo. Aqui são algumas delas. Como primeira dica, eu colocaria a utilização de metodologias ativas. Ora, isso é uma recomendação que vem da área da educação, da ciência da educação, chamada de neuroeducação, e tem a ver com os mecanismos do aprendizado e da memória. Nós sabemos que existem alguns critérios da memória, alguns critérios que fazem com que os conteúdos sejam retidos pelo nosso cérebro. Entre eles estão o despertar de emoções, a aplicabilidade prática. Então, a utilização de metodologias ativas, sem dúvida, ajuda a reter o conhecimento. A gente pode citar como metodologias ativas o aprendizado baseado em problemas, PBL, o aprendizado baseado em equipes, o TBL, a construção de mapas conceituais. Então, vários métodos à disposição. Isso serve tanto para professores como para alunos que auxiliam no estudo das neurociências. Como uma segunda ponte, um segundo atalho, e esse fundamental para o estudo das neurociências, eu colocaria a escolha das fontes bibliográficas adequadas. Elas devem ter três características principais. Devem ser didáticas, consistentes e estimulantes. Eu posso ter uma fonte extremamente didática, é fácil de ler, mas que não seja consistente. Por outro lado, posso ter uma fonte bastante profunda, muito consistente, sólida do ponto de vista científico, mas que não estimule a curiosidade do aluno e o aprofundamento na matéria. Então, essas três características precisam estar presentes ao mesmo tempo. Como exemplo, eu poderia começar citando a neuroanatomia funcional do professor Ângelo Machado. A principal característica dela é a facilidade com que ela passa os conhecimentos e encadeia os conceitos para os alunos. Por essa facilidade, por esse predomínio da didática dessa obra, ela é uma obra muito querida por estudantes e professores de neuroanatomia no Brasil já há várias décadas. Como uma opção, eu cito Neuroanatomia Clínica e Funcional. Entre os autores está o meu amigo professor Jorge Bise, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma obra inovadora, recente, muito sólida, muito consistente também no ensino da neuroanatomia, bastante relacionada à aplicação prática. Aprofundando um pouco além da neuroanatomia, nós temos o Exame Neurológico de De Jong, uma obra clássica, uma obra muito consistente, editada atualmente por William Campbell. O nome desse livro, o Exame Neurológico de De Jong, ele é um pouco até modesto, ele é um pouco enganador no sentido de ser muito modesto, porque ele não se resume ao exame neurológico. Ele fala de toda a neuroanatomia, passa para a semiologia com base na anatomia e daí a base para o exame neurológico, e ainda cita ocasiões em que o exame neurológico está alterado por conta de um dano à anatomia e à fisiologia normais. Então ele tem anatomia, fisiologia, semiologia e ainda a parte das doenças neurológicas propriamente ditas. Isso é uma obra muito consistente, também muito agradável de ler. Bom, saindo das obras dos livros didáticos oficiais, nós temos uma vasta literatura de neurociência de autores que tentaram popularizar o estudo da neurociência. Mas esses livros servem tanto para o público leigo, quanto também para o estudante que quer buscar motivação, buscar conhecimento na área da neurociência. Entre esses autores eu cito como exemplo
o Antônio Damasio. Essa é a obra clássica dele, O Erro de Descartes, em que ele aborda a neuroanatomia das emoções, da razão e como razão e emoção estão intimamente associadas, ao contrário do que muita gente pensa, que são opostos, são separadas, razão e emoção. O Antônio Damasio fala no Erro de Descartes como esses dois fenômenos, razão e emoção, estão ligados e prova isso com base em neuroanatomia e neurofisiologia. Em Busca de Spinoza é uma outra obra de Antônio Damasio. Nós podemos também citar Oliver Sacks, a obra preferida minha do Oliver Sacks é Tempo de Despertar, mas ele tem inúmeras obras também abordando neurociência para o público em geral, mas que o estudante da área da saúde também aproveita bastante. No Brasil nós temos a Suzana Herculano Uzel, grande neurocientista, que também tem várias obras de popularização da neurociência. Além dos livros, nós temos também os artigos científicos em neurociência, e a fonte que eu recomendo é o PubMed, que é o verdadeiro browser aí dos artigos científicos na área da saúde. E também muito conteúdo de qualidade em vídeos no YouTube, em palestras no TED, que é um site específico para palestras e disseminação de conhecimento. Ou seja, fontes bibliográficas não faltam, é necessário saber escolher aquelas que sejam adequadas, isso quer dizer didáticas, consistentes e estimulantes. Próximo atalho é associar os conceitos com as situações, sejam elas normais ou patológicas, da vida prática. Ou seja, quando eu estudo as vias ópticas, as vias visuais, eu entendo como é que o meu cérebro enxerga uma paisagem belíssima como essa da Pedra Furada da praia de Jericoacoara, no Ceará. Eu entendo como é que as vias olfativas vão me proporcionar sentir o aroma de uma flor e como isso vai me despertar emoções. Eu entendo como as vias gustativas vão me possibilitar sentir o sabor dos alimentos. Eu entendo como as emoções estão baseadas em neuroanatomia, em neurofisiologia, em algumas áreas de circuitos específicos. Então, associar os conceitos da neurociência com situações da vida prática vão ancorar a compreensão desses conhecimentos, além, sem dúvida, de gerar muita motivação. Nossa quarta recomendação, nossa quarta dica é reconhecer a importância da localização topográfica em neurociência. E nisso, o sistema nervoso difere um pouco dos outros sistemas do corpo humano. Ora, o ápice do pulmão direito faz o mesmo processo fisiológico da base do pulmão esquerdo, troca gasosa. No fígado, que é um órgão grande, todos os hepatócitos fazem basicamente a mesma coisa. Agora, no cérebro e no sistema nervoso como um todo, se eu me desloco poucos milímetros dentro do sistema nervoso, eu já saio de uma função para outra. Eu saio, por exemplo, de uma função sensitiva, aqui no giro pós-central, para uma função motora no giro pré-central, ou para uma função associada à cognição na área pré-frontal. Ou seja, a importância da localização, da topografia no sistema nervoso é muito mais predominante do que nos outros sistemas do nosso corpo. E isso envolve inclusive a semiologia e a patologia e o estudo das doenças. Porque cada doença vai me dar um conjunto de sinais e sintomas que pode ser relacionado a um local específico por conta das funções prejudicadas daquele local, ou seja, daquela topografia. Então é importante reconhecer a localização topográfica como fator determinante na compreensão dos processos neurais. A quinta dica é organizar anotações, resumos, mapas conceituais e mapas mentais. Ora, a anotação, mesmo que seja num caderno, modo antigo, ela tem um efeito cerebral parecido a quando você grifa um texto. Isso significa retirar do conjunto aquelas ideias principais para depois poder articular
as ideias principais de um modo mais eficaz. E para articular as ideias, a sugestão de elaborar mapas conceituais e mapas mentais. A nossa aprendizagem é muito visual. Então, quando eu vejo um mapa de conceitos se articulando, eu compreendo muito melhor e tenho uma visão de conjunto daquele assunto. Eu recomendaria esses dois programinhas aqui, disponíveis na internet para download, o MindMeister para mapas mentais e o CMap Tools para mapas conceituais. Então, todos esses recursos aqui vão ajudar a progredir no estudo da neurociência. A dica número 6 é muito específica também do estudo do sistema nervoso, de manter todos os conteúdos atualizados, porque cada etapa depende da etapa anterior. Então, se eu quiser estudar um aspecto do assunto que está mais lá para frente, sem ter sólida uma base do início, não vai funcionar. E como um castelo de cartas, a base do meu conhecimento vai desmoronar. Por exemplo, se eu não souber as definições básicas de trato, de comissura, de decussação, a nomenclatura das partes do sistema nervoso, então não vou conseguir estudar os principais tratos, comissuras, decussação mais na frente, porque quando eu falar do corpo caloso, se eu não tiver o conceito de comissura, não vou saber que aquilo serve para fazer a conexão entre os dois hemisférios. Então é importante manter os conteúdos atualizados para que o aprendizado se faça de maneira adequada em um fluxo contínuo. A dica número 7 é de manter uma preparação física, mental e emocional adequada para o aprendizado. Veja, neurociência, apesar de fascinante, de intrigante, de curioso, é um assunto denso, a gente tem que assumir isso aí. Então, se você não estiver preparado, com o seu cérebro preparado para adquirir os novos conhecimentos e articular os conceitos, não vai haver uma progressão adequada no sentido do aprendizado da matéria. E o próprio estudo da neurociência nos mostra que corpo, mente e cérebro estão completamente interligados. Então, se eu tenho uma sensação de mal-estar físico, porque não estou descansado, não dormi adequadamente, isso sem dúvida vai interferir na aptidão do cérebro para aprender, para raciocinar, para adquirir os novos conceitos. É interessante como a própria neurociência ensina como aprender neurociência. Então, todos esses aspectos, físico, mental, emocional, são importantes. É preciso estar descansado, bem alimentado. Do ponto de vista mental, não estar sob estresse emocional, preocupado com prova, preocupado com nota. Tudo isso é consequência do aprendizado. E do ponto de vista emocional também estar equilibrado, estar motivado para adquirir os conhecimentos. Então, resumindo, essas 7 recomendações: utilizar metodologias ativas, escolher as fontes bibliográficas adequadas que sejam didáticas, consistentes e estimulantes, associar conceitos com situações normais ou patológicas da vida prática, entender e assumir a importância da localização topográfica, fazer anotações e elaborar resumos e mapas mentais e conceituais, manter os conteúdos atualizados diante da realidade de que cada etapa depende da etapa anterior e manter preparação física, mental e emocional. Então, basicamente, essas as recomendações. Pessoal, agradeço quem assistiu até aqui. Boa sorte na continuação dos seus estudos.